Sabe como coloca um ponto final na vergonha? Sendo fiel a Deus e andando na direção divina. Um pouco mais para frente, em Esther, eu não vou ler porque senão não vai dar tempo, mas é Esther 2, 21, 23. Havia um homem que era anônimo em Israel. Ele passava por um momento certo na guarda, ele ficava sentado ali na porta da guarda. E ali ele ouviu 2 soldados fazendo uma trama para matar o rei Assuero. E ali ele ouviu e ele foi e denunciou. E com isso que ele denunciou, o rei não foi morto. E com isso o rei ficou grato a ele e deixou ele ali tranquilo. E também foi colocado um livro escrevendo essa história, porque o rei escrevia as histórias. Então ficou guardado um livro que um dia o Mardoqueu ou o Mardocai, dependendo da tradução, foi lá e salvou o rei. Ele teve uma direção divina e salvou o rei. Mas Mardoqueu, ele andava na direção divina, ele não se curvava diante de ninguém, somente a Deus, ele era fiel. E neste meio, o rei levantou um herói na sua terra que chamava Amã. E esse Amã recebeu tanta glória do seu rei, porque ele era um bom guerreiro. Ele se achava a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Eu sou o cara. E todo mundo que passava por ele, adorava ele, se abaixava a ele, aplaudia ele com egos. Mas Mardoqueu não, Mardoqueu dizia: tu és herói, tu és um bom general, tu és um bom guerreiro, mas não se compara ao general do meu exército. Aquilo incomodou muitos bajuladores de Amã. E esses bajuladores de Amã foram lá e disseram para ele: ó, tem um camarada ali que fica na porta ali do palácio, que ele não se abaixa para você, que ele fala que o Deus dele é maior que você. Amã ficou irado com tudo isso, com isso, e fez uma trama, sentou com o rei, e falou: rei, o que você acha de a gente matar todo esse povo aí? A gente pega os bens dele, fica tudo com nós, porque esse povo é perigoso. E o rei, porque confiava muito em Amã, falou assim: seja feita a tua vontade, vai lá e faça. Então Amã fez tudo isso daí. Só que chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Mardoqueu foi até Esther, que preparou para estar no palácio com o rei. Foi até Esther e falou: Esther, o rei quer matar todo o nosso povo. E a notícia se esparramou. E Mardoqueu, como tinha havido preparado Esther falou assim: mande o povo ir jejuar e orar, porque eu vou me arrumar para falar com o rei, porque tem mais de um mês que eu não falo com o rei. Isso está em Esther 4, 16 e 17, não dá tempo de a gente ler. E ela manda o recado para Mardoqueu: manda o povo jejuar e orar, que eu vou estar na presença do rei. Ela se arrumou, ficou bela, passou perto do rei, o rei ficou apaixonado por ela e chamou ela. E no capítulo 5 de Esther, versículo 3 e 4, o rei perguntou para ela: o que você tem, rainha? O que você quer ter? Faça o seu pedido que eu te dou até metade de tudo que eu tenho. E ela, muito sábia, disse: eu quero fazer um jantar para você e para Amã. E o rei falou assim: tá bom, avise todos, chame Amã para esse jantar. Houve o jantar, todos comeram. O rei ficou cansado, foi para a cama. Esther contou uma história para ele, ele ficou ouvindo a história e foi dormir. E o povo nesse período estava jejuando e orando. Aí é a grande notícia: Deus recebeu a oração e o jejum do povo. O povo se alinhou na direção divina e Deus ouviu. O rei virava na sua cama de um lado para o outro e ele não conseguia dormir. Ele chamou os seus empregados e falou: me traga um livro para eu ler. E quando o empregado trouxe um livro para ele ler, era a história que havia um homem que inibiu a morte do rei, e o nome dele era Mardoqueu. E assim, ele falou assim, e o rei perguntou: o que eu fiz para agradecer esse homem? E os empregados: o senhor não fez nada. Ele livrou o senhor da morte, o senhor anotou aqui, mas o senhor nunca fez nada para ele. Aí o rei disse para assim: me chame Amã. Chamou Amã, o homem de confiança, o guerreiro de confiança. Amã, o que eu posso fazer para uma pessoa que eu me agrado muito? Amã, achando que era para ele, porque o rei chamava ele para jantar, o rei chamava ele para as festas, o rei também sempre falava dele, fazia tudo que ele queria. Amã achou que era para ele. Aí Amã disse assim: se eu fosse o Senhor, eu fazia assim, eu colocaria nessa pessoa roupas reais,
colocaria ele num cavalo, uma coroa na cabeça dele, colocaria ele num cavalo bem bonito e colocaria príncipes e pessoas importantes para puxá-lo pelo meio da cidade gritando, assim que o rei faz com que ele se alegra. Então, e os olhinhos de Amã, que gostaria de glamour, gostava de bajulação, brilhou seus olhos e falou assim, Senhor, faça isso mesmo. Aí o rei vai e vira e fala para ele assim, vai lá e chama aquele Mardoqueu. Está lá em Esther 6:10, 11, que diz assim, então disse o rei, Amã, vá depressa, pegue os meus trajes e faça com o judeu Mardoqueu, ou Mardocai, depende da tradução, e tudo que você falou, ele está sentado lá na porta, e não omita coisa alguma de tudo que você falou. Amã teve que pegar os trajes, o cavalo, vestiu Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, isso é o que faz ao homem, a quem Deus deseja honrar. Ei, Deus está chamando, você aqui, que está falando que a tua vergonha vai te puxar para perto dele, e todo mundo vai olhar e vão dizer assim, esse é o que Deus faz quando ama uma pessoa, quando ama um filho, ele tira da vergonha, ele tira da morte e caminha para a glória e para a manifestação do nome de Jesus. Ei, você não está aqui para ser envergonhado. Deus tem um propósito na minha e na tua vida, e tudo que passou de ruim, tudo que tentaram até a morte que desejaram em você, está quebrado em nome de Jesus, e você vai andar no cavalo junto com Deus, com Jesus e com seus anjos, glorificando o nome dele vai ser honrado, e você vai ser um canal de bênção para as pessoas.